Qual o melhor horário para operar com os robôs? Entra no Google, digita horário das bolsas Investing. Deu enter aqui, está no primeiro link, ó, br.investing.com. Você vai cair para dentro desta página aqui. Atualmente está das 9 às 17 horas a bolsa de Nova York, depois das 5 às 13 a de Londres, inclusive faz confluências aqui, ó, das 9 às 13 horas, então é o horário que o mercado está com alta volatilidade. Das 8 da noite às 4 da manhã, a bolsa de Tóquio, que está aberta. E das 18 até as 2 da manhã de Sydney. Então esses são os principais horários que você pode operar dentro aí do mercado financeiro e com seus robôs. E como você vai fazer para fazer o backtest com os robôs, 2 velas somente numa direção, e aí a gente vai colocar então a bolsa de Nova York, a bolsa de Londres, o de Tóquio e de Sydney, o nosso robô operar somente nesses horários. Então vamos lá, vamos adicionar aqui, vamos colocar aqui Nova York. Então a gente vai fazer a entrada somente das 9 às 17. Então Nova York, coloquei o nome do meu robô. Qual que é a direção que eu quero fazer? Se eu vou colocar somente 2 velas verde, eu vou fazer o put na terceira vela, a próxima vela. O objetivo é mostrar que quando você fizer a sua estratégia, você vai colocar no horário de Nova York, de Londres, Tóquio ou Sydney. MetaTrader 4, vamos avançar. Olha só que fácil. A gente vai escrever só aqui, ó, York ou Nova York. Ó, tá vendo? Ó, horário, bolsa de Nova York. Eu quero que meu robô só entre nesses horários. Porém, a gente tem lá no MetaTrader 4, tem uma diferença. Por exemplo, meu horário agora é 21 horas e 30 minutos. O meu MetaTrader, ele está mostrando 2 horas da manhã e 30 minutos. Ou seja, ele tem 5 horas para frente do meu horário. Então é isso que você vai reparar. Então agora são 21h30 e no MetaTrader são 2h30 minutos, ou seja, 5 horas de diferença. Então eu vou colocar lá 5 horas para ele pegar somente no backtest esses horários. Então aqui a gente vai colocar 5 horas, ok, adicionar. Mas agora eu quero que sejam 2 velas verdes para ele fazer um put. Então eu coloco aqui, ó, somente, ó, a palavra verde. Perceba aqui, ó, vela verde. Qual vela? Na 0 e também na vela 1. Então quando vier essas condições dentro desse horário de Nova York, ele vai dar entrada. Aqui a gente conclui. Perceba que já ficou Nova York das 9 às 17. E da mesma forma você vai fazer para Londres, Tóquio e Sydney. Então vamos aqui, ó, adicionar então de Londres, que é das 5 às 13. Para put vai em função. Vamos também programar verde. Então a gente vai colocar a mesma ideia, né? 2 velas verdes. A vela 0, dá OK e adicionar. E também a gente clica aqui para pegar a mesma configuração do que a gente quis anteriormente. E a vela 1, ó, e vai adicionar. Vamos aqui na função e colocar Londres. Horário bolsa de Londres, vou colocar os 5 horas do fuso horário. Ela poderá fazer o ao vivo também. Você não precisará fazer outro robô com horário ao vivo. Na hora que eu adicionei aqui, perceba aqui que hora são 5 mais as 5 horas. Então é 5 horas da abertura mais 5 horas. Ele vai pegar essa programação para o MetaTrader. Para o ao vivo, não precisa fazer novamente. Essa função mesmo, ele já vai dar o ao vivo aí pra gente. A abertura às 5 horas da manhã mesmo, tá ok? E aqui conclui. Vamos fazer um backtest então de Nova York. Das 9 às 17. Perceba aqui no horário que ele vai entrar às 14 horas do MetaTrader. Dentro do horário das 14, quando ele veio a condição 2 velas verdes, ele fez o put até as 10 horas, olha, 9h50 ele fez. Estamos no time frame de M5. Você pode fazer os testes com todas as estratégias que você for desenvolvendo em diversos times, M1, M5, M15, M30, H1, e assim você vê a rentabilidade das suas estratégias dentro também destes horários. E com isso você percebeu todo o passo a passo. Vamos verificar agora, vamos parar aqui, de Nova York já foi, então agora de Londres. A gente percebe aqui então, exatamente na abertura das 5 horas da manhã, a gente tem no MetaTrader a partir das 10 horas. Então é como se ele estivesse entrando aqui, ó, somente nesse período que ele entrou, das 10 da manhã até as 18, que corresponde das 5 às 13. E assim também pode ser feito para Tóquio, horário de Tóquio. Perceba que já Tóquio vai ser a 1 hora da manhã. Ó, então ele entrou dentro do horário da 1 hora e finaliza às 9 horas da manhã. Finalizou aqui, ó, 8h55. Depois ele parou, ó, mesmo dando condições de entrada, parou aqui.
E agora a gente vai verificar de Sydney. Sydney já vai ser a partir das 23 horas. No horário, ó, quando chegar às 23 horas, ele já dá as entradas. Para Sydney também foi, então, até às 7 horas da manhã. Ok?